Olá, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o açude Epitácio Pessoa, que pode chegar ao seu volume morto no ano que vem, em 2022. A projeção é feita a partir de dados fornecidos pela Agência Nacional das Águas, a ANA. Essa agência é responsável pelo monitoramento dos reservatórios nacionais, inclusive aqueles que estão no semiárido brasileiro, como é o caso do Epitácio Pessoa. Os gráficos mostram que o Epitácio Pessoa está numa condição muito difícil, com pelo menos 124 hectômetros cúbicos de água a menos do que no mesmo período no ano passado. Isso quer dizer que em 26 de julho do ano passado, o Epitácio Pessoa estava com algo em torno de 310 hectômetros cúbicos de água. Hoje está com 188 hectômetros cúbicos de água, ou seja, bem menos do que no ano passado. O reservatório já esteve em situação pior. Ele já esteve numa situação de colapso no volume morto em 2017 e foi salvo pela transposição das águas do Rio São Francisco. Graças à transposição e ao volume de chuvas de 2020, o Epitácio Pessoa pegou água, mas não o suficiente para chegar a pelo menos a metade do reservatório, que pode atingir mais de 410 hectômetros cúbicos de água. E hoje está com 40% e inspira alguns cuidados, principalmente por dois grandes motivos. E eu gostaria de convidar você para, junto comigo, ver os gráficos que mostram o que eu estou dizendo. Gráficos que eu obtive junto à Agência Nacional de Águas. Você pode, nesse gráfico aqui, acompanhar o Epitácio Pessoa. E aqui eu vou explicar para você. Essa linha laranja é de 2017. É a que está aqui embaixo, a linha verde em cima é o volume máximo, né? Ou a capacidade do reservatório. Aqui no gráfico embaixo você tem o volume morto numa linha vermelha. A linha laranja embaixo da linha vermelha é justamente o volume de 2017, quando o Epitácio Pessoa esteve em colapso. Em 2018 o volume aumentou, né, por causa da transposição de águas do Rio São Francisco, e em 19 essa linha, você tem aqui em 18 essa linha amarela um pouco mais escura, a linha verde é 2019 e durante todo o ano de 19. E você tem aqui a linha verde, né, se encaminhando para um colapso. Entretanto, houve um reabastecimento, aí vem a linha azul. Essa linha azul é 2020, com a entrada em operação da transposição e também com o volume de chuvas. O reservatório pegou água, né, como você pode ver aqui na linha azul, mas não chegou a atingir o seu volume máximo. Na verdade, faz muito tempo que o Epitácio Pessoa transbordou, sangrou, né, como dizem por aqui. E essa linha vermelha é o ano de 2021. Vai até aqui o 25 de julho, que é o dia de ontem, né? E está com 188 hectômetros cúbicos de água, algo em torno de 40%
do total que o reservatório pode ter. Como a partir de hoje, né, e até o final do ano, o reservatório não pega água, então é possível que ele entre no seu volume morto, seguindo aqui a tendência de consumo de água, sem absolutamente nenhum racionamento e sem o uso racional da água, é possível que o reservatório chegue no seu volume morto. Então você está vendo aí na linha vermelha o volume de 2021, de 188 metros cúbicos. Aqui na linha azul, no mesmo dia do ano, o açude com mais de 310 hectômetros cúbicos de água. Então, o volume nesse momento aqui, em 2021, é preocupante. Eu diria que acionou aí um alerta laranja, porque o açude ele só é recarregado pela bacia hidrográfica, ou seja, com chuvas, no período de março a maio. Então não choveu entre março e maio, não chove mais na bacia hidrográfica que é do Rio Paraíba, que abastece o Epitácio Pessoa. E nesse período do ano, nesse período de março a maio desse ano, não choveu o suficiente e o volume do açude só está caindo, ou seja, o consumo está levando a água do açude, um consumo que está crescendo significativamente o tempo todo. Este último gráfico que eu trago aqui, ele mostra um histórico, os últimos 10 anos do açude Epitácio Pessoa. E a última vez que o açude esteve com o seu volume máximo foi em agosto de 2011, com mais de 100%. E nunca mais de lá para cá o açude conseguiu chegar ao seu volume máximo. Você vê aqui, o gráfico começa em 2011 e de 2011 até 2016, 2017, tem uma queda acentuada. Depois dessa queda acentuada, houve essa recuperação. Essa recuperação do volume do açude tem a ver com o funcionamento da transposição do Rio São Francisco. E agora o açude está perdendo o seu volume de água. E aqui fica claro nesse gráfico que se não fosse a transposição de águas do Rio São Francisco, o açude estaria vazio, não haveria mais o reservatório, porque ele teria secado, né, abaixo do seu volume morto. Não serviria mais para o consumo humano. E essa é a grande preocupação, porque aqui em Campina Grande o consumo de água cresce exponencialmente. E esse consumo de água as pessoas estão consumindo sem muita preocupação, porque depois do anúncio da transposição do Rio São Francisco, a segurança hídrica tomou conta das pessoas, então todo mundo acredita que estamos numa situação tranquila e segura. Entretanto, é bom fazer um alerta a partir desses dados oficiais que você acompanhou, que eu trouxe aqui. Esses dados mostram que sem a transposição de águas do Rio São Francisco, o reservatório Epitácio Pessoa estaria inviabilizado. E dizer isso significa dizer que a cidade de Campina Grande deixaria de existir, né? Porque não teria de onde buscar o volume de água consumido na cidade. A insegurança hídrica acabaria com os investimentos e com o comércio da cidade também. A cidade se tornaria inviável. Entretanto, o que se tem nesse momento é que a transposição
pode abastecer o açude Epitácio Pessoa e evitar esse colapso. Só que isso tem um custo. O custo de manter o Epitácio Pessoa agora tem a ver com o bombeamento de água nos canais da transposição do eixo leste. Para que esse bombeamento aconteça, estima-se um gasto anual de 300 milhões de reais em energia elétrica. É um volume de dinheiro considerável. Por enquanto, quem está pagando essa conta é o governo federal. Só que isso ainda não ficou exatamente definido como vai ficar. Então, hoje, a CHESF, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, Codevasf, ela está tomando conta da obra da transposição, né, das estações elevatórias que trazem a água até o leito do Rio Paraíba e, consequentemente, desaguando no açude Epitácio Pessoa. Hoje, essas estações elevatórias estão a cargo da Codevasf e da CHESF e existem alguns problemas, né? O primeiro problema é que ainda não foi feita uma pactuação entre o governo federal e os estados para dividir os gastos com a transposição. E isso vai depender aí de vários fatores. Alguns especialistas estimam um gasto em torno de R$ 1,50 a mais nas contas de água para manter o bombeamento da transposição e manter, né, o açude em condições de abastecer Campina Grande e mais 20 cidades e outros distritos daqui da região. Sem esse bombeamento, é possível que o Epitácio Pessoa entre no volume morto já em 2022. Com o bombeamento, o açude tende a se manter no seu volume de entre 20% e 40% da sua capacidade. Se o regime de chuvas continuar como está, muito irregular, o Epitácio Pessoa talvez nunca mais transborde. E isso vai depender muito das condições climáticas. Como os cientistas já antecipam que é possível haver a elevação de até mais 1 grau na temperatura média do semiárido brasileiro, isso equivale a dizer que várias regiões do semiárido deixarão de ser semiárido para se tornar áridas e se tornarem desérticas. O que pode evitar isso é justamente essas obras de transposição de águas, de engenharia, que viabilizam a existência de conglomerados urbanos intensos e produtivos, como o de Campina Grande, a região metropolitana de Campina Grande, vamos dizer assim. Só que isso tudo tem um custo, esse custo ainda não foi definido, e se continuar assim, sem nenhuma definição, hoje a operação da transposição está na mão do Ministério do Desenvolvimento Regional. Já que o Ministério da Integração foi extinto, agora o Ministério do Desenvolvimento Regional é que é o responsável por essa negociação, junto à Controladoria Geral da União e também ao Tribunal de Contas da União, que vai aí propor, junto aos estados, uma divisão, né, entre Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, os estados que são beneficiados pela transposição, que eles paguem essa conta e dividam e repassem essa conta para os usuários finais da água já tratada e potável. O problema é que o assunto está meio que empacado, né? Então, se continuar desse jeito, talvez a solução apontada pode ser a privatização.
E se isso acontecer, é óbvio que a água vai ficar muito mais cara e aí dependeremos de uma empresa privada que terá em suas mãos o controle de um recurso, o recurso hídrico, que é absolutamente essencial. Não sei se é uma boa ideia privatizar a Chesf e a Codevasf, como algumas figuras do governo chegam a colocar. Talvez isso não aconteça nos próximos meses e a União continue pagando a conta sem dividi-la com os estados. Isso ainda não foi pactuado e a falta de pactuação faz com que toda a estrutura de canais, de bombas e o bombeamento fique meio sem recursos para a sua manutenção, principalmente devido ao contingenciamento de recursos da União. Sem dinheiro no orçamento, ou seja, não tem dinheiro no orçamento destinado para isso, e sem dinheiro no orçamento destinado para a manutenção da estrutura, essa estrutura tende a se degradar, o que põe em risco a segurança hídrica da cidade de Campina Grande e da região metropolitana de Campina Grande, bem como de todas as outras cidades nos estados de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, que também são atendidos pela transposição do Rio São Francisco, essa obra extraordinária. E hoje, a partir dos dados que nós temos, podemos dizer que sem ela, muito possivelmente, a cidade de Campina Grande, a região metropolitana de Campina Grande, estaria em uma situação crítica. Eu não consigo nem imaginar qual seria a nossa situação, porque o regime de chuvas se tornou absolutamente irregular. Não tem mais aquele regime de chuvas que havia de 6 em 6 anos, de 4 em 4 anos, o açude transbordava o Epitácio Pessoa. E nos últimos 10 anos, ele não transbordou mais, a sua capacidade aí tem sempre caído e quase chegando ao colapso total, chegou ao volume morto em 16 para 17, e agora entre 21 e 22, conforme os gráficos mostrados aqui, e que são gráficos oficiais da Agência Nacional das Águas, fica claro que há um risco de colapso e a insegurança hídrica, esse fantasma, ele volta a rondar a região metropolitana de Campina Grande, o que exige dos políticos paraibanos uma mobilização para uma atenção especial para esse tema, porque é preciso garantir recursos no orçamento da União para que as obras de transposição, ou seja, a operação da transposição do Rio São Francisco, permaneça funcionando e garantindo que o Epitácio Pessoa não chegue ao seu volume morto. O que pode acontecer porque o volume de chuvas é muito baixo e o consumo só aumenta, A tendência do consumo é de só aumentar ainda mais e isso pode levar a um colapso total no abastecimento, caso providências não sejam tomadas. Fica aqui o apelo para a bancada paraibana de senadores e deputados federais para que atentem para esse problema, um problema que não é um problema agora, mas um problema que está lá na frente, que se avizinha e que pode se tornar um problema urgente, emergente, justamente no ano eleitoral. E, de novo, estaremos aí reféns dos políticos no ano eleitoral para tomarem as providências básicas para a nossa sobrevivência. Era isso que eu tinha para hoje. Tenham todos um excelente dia e até amanhã. Inscreva-se nesse canal, mande esse vídeo para as pessoas que você conhece que gostariam de obter essa informação, que precisam ter essa informação. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like para fortalecer esse trabalho de informação que eu faço gratuitamente aqui no meu canal Laboratório de Comunicações, onde várias experiências são feitas, inclusive essa de trazer informação qualificada, jornalismo de dados, gratuitamente através do YouTube. Então é isso, eu sou Arquimedes de Castro
e a gente se encontra por aqui.